Oi, pessoal. Eu me considero uma pessoa bastante privilegiada e bastante feliz nesse sentido, porque durante esses 40 anos que decorreram desde o começo do meu primeiro contato com o ocultismo, com colégios iniciáticos, com conhecimento oculto, né, coisas que eu jamais imaginava que existisse, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas bastante interessantes. Não só conhecer, como também conversar e até mesmo conviver com algumas delas. Pessoas interessantes que hoje são tidas como sendo grandes mestres, como sendo referências do que seriam seres iluminados, o que na verdade me faz pensar muito a esse respeito e até acabou sendo motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui. Porque o que ocorre, né, o que eu percebo, o que eu percebi no decorrer de todo esse tempo, que o homem vai sendo deixado para trás. Com o passar dos anos, vai se criando em cima dessas pessoas uma imagem de perfeição, uma imagem, uma imagem idealizada a respeito dessas pessoas, que vai afastando-as delas mesmas. Né? Chega uma hora que parece que isso fica incompatível. Eu fico preocupado com isso, tá? Porque o que acaba acontecendo, o homem vai sendo desconstruído e começa a surgir uma entidade. Eles vão aos poucos se transformando em entidades, entidades que representam um modelo de conquista, um modelo de comportamento, um modelo de sabedoria completamente idealizado que acaba sendo oposto daquilo que eles realmente eram. Não que eles não fossem tudo isso, mas eles não eram dessa maneira com a qual depois eles acabam sendo retratados com o passar dos tempos. O que acaba acontecendo com isso? O que acaba acontecendo é que a partir do momento em que a gente começa a acreditar nesses modelos, a gente está criando um modelo falso, né? Estamos seguindo alguma coisa que é falsa, alguma coisa que não corresponde à realidade, e por conta de seguir isso que é falso, a gente acaba se afastando daquilo que realmente deveria ser, ou seja, num determinado momento em que talvez surja um ser dessa estirpe, um ser desse gabarito no nosso caminho, a gente acaba não reconhecendo, porque os nossos ideais, os nossos conceitos a respeito de como eles são, de como eles se comportam, acabam nos afastando deles, acabam nos impedindo disso. Se a gente imaginar, por exemplo, que a própria Blavatsky foi afastada da sociedade que ela mesma criou, porque o comportamento dela não era condizente com aquilo que esperavam dela, acho que aí a gente já tem uma referência bastante interessante de tempos modernos do que acontece. Esses seres, eles têm uma questão muito interessante no que diz respeito à liberdade. Isso é uma coisa que incomoda. Liberdade é alguma coisa que incomoda. E eles não são reconhecidos nos seus tempos, nos momentos em que se manifestam, porque eles acabam necessariamente sendo contrários a uma série de padrões, a uma série de valores nos quais, né, dos quais são muito importantes nessa época, e eles acabam quebrando esses padrões, né, o que acaba constituindo a pedra no sapato deles, né, que durante toda a sua existência esses valores vão lhe ser jogados em cara, vão lhe ser cobrados pelos demais e vão colocar em dúvida aquilo que realmente eles são. O que é muito bonito, né? O que eu sempre achei muito bonito tudo nisso, foi o encontro da humanidade. Quando eu comecei meus estudos, quando eu comecei a descobrir esse mundo, descobrir esse horizonte,
eu tinha uma ideia do que seria um ser iluminado, ideia do que seria uma divindade. A divindade, né? A divindade no termo correto, né? Aquilo que representa um padrão do futuro, um padrão a ser atingido. E eu tinha, né, esses valores assim preconceituosamente instalados dentro de mim. Então eu acabava imaginando as coisas, os comportamentos e os pensamentos, as atitudes, as palavras, né, dentro daquele meu padrão pré-concebido. Aí, pela minha formação, pela minha educação, pela minha própria história. E o que acabou acontecendo na totalidade dos casos foi a maneira como eu acabei sendo completamente surpreendido, porque realmente essas pessoas eles tinham uma escala de valores, uma linha de pensamento, um padrão de comportamento que para mim era completamente inesperado, era completamente surpreendente. Isso fazia com que eu revirasse na minha cabeça os meus conceitos e triturasse eles para conseguir espremer alguma coisa, como se fosse uma síntese daquilo, né? E mesmo essa síntese que era tanto exprimida, assim, muitas vezes ela entrava em oposição, né, com aquilo que eu estava vivendo, né? E são seres desconcertantes, essa é que é a verdade, né? Volto a dizer, porque os padrões aos quais eles seguem, os padrões divinos, eles não têm nada a ver com os padrões relacionados aos planos que a gente está inserido, né? E portanto muitas vezes aquilo que a gente julga importante, que a gente julga valioso, etc., para eles não significa absolutamente nada. Ou seja, né, eles são portadores de um novo padrão de valores, de um novo padrão de conhecimento também, né, mas que isso não ocorre da maneira como a gente imagina. Às vezes a gente fica vendo muitas pessoas que se julgam iluminadas, né, sempre batendo naquela mesma tecla, né, aquele padrão, como eu já falei no vídeo do mestre, né, acaba virando um protótipo, né? O mestre se porta assim, se porta assado, assim como tudo na nossa sociedade. Né? O protótipo da direita, o protótipo da esquerda, o protótipo do artista, o protótipo do esotérico. Né? Tudo tem um protótipo, tudo tem que ter um padrão, né? E a gente tem que se encaixar dentro daquilo. Conforme eu já comentei também, a gente foi criado para ser alguma coisa, a gente tem uma necessidade de se encaixar em determinados grupos para que a gente se sinta inserido naquilo, para que a gente se sinta alguma coisa. E quando esses seres eles surgem, eles são exatamente o oposto de tudo isso. Uma das coisas que eu achei mais bonita no decorrer desse meu caminho foi a questão de que, com o passar dos anos, cada vez mais, à medida que a divindade se humanizava, ela se aproximava mais de mim. O divino ele vai deixando de ser alguma coisa distante, alguma coisa inacessível, e passa a ser algo próximo, passa a ser algo possível, passa a ser uma experiência maravilhosa que faz com que a gente reveja, novamente estou dizendo isso, com que a gente reveja muitos valores dos nossos, né? Porque afinal, quando a gente vê o divino do nosso lado agindo como humano, realmente ele expõe toda a sua fragilidade, né? E um dos valores que a gente acredita é que essas pessoas elas não são frágeis, elas não são sensíveis, ou se elas o são, elas são de uma outra maneira, né? Elas estão acima, a sensibilidade uma coisa
meio acima dos sentimentos humanos, quando na verdade acaba não sendo nada disso. Certa vez uma dessas pessoas me disse: eu tenho todos os problemas que vocês têm e um tanto outros que vocês nem imaginam. Né? E é exatamente isso que acontece. A partir do momento em que eles têm todo esse peso, toda essa questão da missão a ser cumprida, etc., eles duvidam deles mesmos. Eles têm questionamentos a respeito deles mesmos. Eles têm receios de não poder cumprir e coisas desse tipo. Sabe, essa ideia do super-homem resoluto, que sabe o que vai fazer, que vai adiante, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou entrar em contato com seres desse plano, daquele plano, estou sendo guiado, não sei o quê. Nada disso. Sabe, existem pessoas em constante questionamento, existem pessoas em constante dúvidas, existem pessoas em constante conflitos. Tá? E exatamente por isso a vida deles acaba sendo uma vida interiormente, né? Acaba sendo uma vida bastante difícil, bastante complicada, bastante solidária, porque na verdade é como se eles estivessem desajustados. São seres relacionados a um padrão mental, um padrão espiritual, um padrão de futuro, né? Ou seja, um padrão divino, né? Na verdadeira acepção da palavra, que são obrigados a conviver aqui dentro das restrições do nosso corpo, dentro das restrições do nosso tempo, dentro das restrições do mundo que nos cerca. Imagine, por exemplo, se cada um de nós, né, acaba sendo um exemplo interessante esse, cada um de nós tivesse que viver há 60 anos atrás, sabendo tudo que a gente sabe hoje, conhecendo tudo que a gente conhece hoje. Tá, eu não estou questionando aqui o tanto de conhecimento que cada um tem, não, sabe? Mas eu estou dizendo assim, procuremos, né, imaginar o que seria viver dentro com tudo aquilo que a gente sabe, por menos que a gente saiba, né, numa sociedade de 60 anos atrás. Sabe, a gente não aguentaria um dia. Existe muito saudosismo a respeito do passado, né? Mas isso faz parte. Toda vez que nós temos uma mudança de ciclo, a gente acaba se apegando ao passado. Mas o passado não é nada disso que pintam, não. O conflito sempre houve, o sofrimento sempre houve, as guerras, as acusações, os preconceitos. Isso são coisas que a humanidade vem arrastando de muito tempo, talvez desde o seu início. E é importante que a gente entenda. Então imaginem vocês, né, dentro do padrão que a gente atingiu hoje, o que seria viver numa sociedade de 60 anos atrás. Tá? Isso é um exemplo, né? E agora imagine a divindade que representa um padrão de 100, de 200 anos na frente, ela ter que conviver entre nós, sabe? A dificuldade, o conflito que seria isso. Né? Ou seja, é não que ela fique demonstrando isso o tempo todo, mas essa questão dela ter que lidar com essas questões tão grosseiras como o nosso próprio corpo, ou as nossas circunstâncias de mundo, sabe? Sendo sutil como ela é, né? As dificuldades que tudo isso acaba trazendo, né? A paciência. Eu acho que a divindade tem que ter uma paciência absurda, sabe? A partir do momento que ela vai ouvindo tanta bobagem daqueles que estão à sua volta, né? E tendo que ser paciente, tendo que ser amorosa, né? E realmente isso é né, uma coisa bastante interessante, né? A gente imagina o sofrimento que é uma consciência do futuro, uma consciência que tenha que ficar aprisionada num plano como esses, sabe? Então ela não vai ficar nesse estado, né? É uma coisa interessante, a divindade nunca mente, sabe? Ela não vai ostentar uma mentira, de modo algum, sabe? Para que ela seja notada.
sabe? Ela não vai ficar ostentando uma felicidade, uma paz, uma serenidade o tempo todo, sabe? Como a gente imagina que seriam os seres iluminados, os mestres. Ela não vai ficar ostentando nada que ela não seja, nada que ela não sinta, né? Um deles uma vez me disse assim: eu tenho um compromisso muito sério com a verdade e eu não posso mentir nem por brincadeira. Ou seja, né, o tempo todo tem que estar conectado naquela energia da verdade. Quando a gente vê essas pessoas, né, esses pretensos líderes, né, se colocando numa posição onde eles parecem inatingíveis, né, são seres que conquistaram aquela santidade, aquela paz, né? Eles só falam de conhecimento o tempo todo. Isso é interessante também porque o nosso convívio com essas pessoas era conversa de boteco, sabe? Era as coisas mais comuns, da maneira mais inusitada. Os encontros aconteciam assim, de modo muito dessa maneira mesmo, tá? Conversa de boteco, eu acho que é o termo exato para definir isso, né? Onde não havia pretensão de passar ensinamento, não havia pretensão de nada disso, sabe? De preparar para alguma coisa, ou de dizer eu sei um segredo que vocês não sabem, mais tarde vocês vão saber o segredo que eu sei se vocês persistirem, sabe? Não acontecia nada disso. Tudo era dito, tudo era falado, tudo nos era dado graciosamente, sabe? Amorosamente, humanamente. Isso era uma coisa assim fantástica. Sabe, eu acredito que hoje eu estou falando a respeito desse tema, porque eu vejo aqui durante às vezes, os meus atendimentos, as minhas conversas, as pessoas procurando atingir padrões assim inatingíveis, sabe? Um padrão onde ela tem a certeza daquilo que ela quer, ela tem a certeza daquilo que ela tem a certeza absoluta das suas escolhas, ela sabe exatamente para onde ela vai, sabe? Porque ela acha que um ser iluminado é um ser que atingiu essa condição, então ele só fica lá na neutralidade nirvânica, enviando seus pensamentos de equilíbrio para todos, né? E ele mesmo numa atmosfera de equilíbrio e neutralidade, que é uma coisa que não existe nesse plano. A gente tem que ter isso em mente. A gente não pode ficar perseguindo um padrão inatingível de ser, acreditando que isso é a divindade, que isso é iluminação, porque a gente vai acabar perseguindo alguma coisa mentirosa, sabe? E tudo aquilo que é mentiroso, né, uma hora aparece. E como eu já disse, né, as questões das buscas, dos relacionamentos, etc., né, a gente acaba projetando as nossas ansiedades em relação a essas pessoas, e no momento em que a gente descobre que elas são apenas humanas, a gente se decepciona e a gente fica procurando aquela fantasia o tempo todo, aquela fantasia dos seres que a gente imagina que não que imagina que seja uma conquista de algo, a representação de algo superior, quando na verdade a gente precisa realmente reformular o que é um ser iluminado, o que é o algo superior, o que representa tudo isso. Sabe, volto a dizer o que eu percebia deles, compromisso com a verdade, o que eu percebia deles, muita paciência em relação aos outros que estavam à sua volta, o que eu percebia deles, ausência de julgamento, sabe? A escolha, qualquer caminho que qualquer um de nós escolhesse, eles diziam assim: vai lá, faça isso. Tá? E não dizer o único caminho é esse, a única verdade é essa, a única salvação é essa, não façam isso, não façam aquilo, sigam as minhas palavras.
Não, não havia nada disso. Oh, eu quero fazer tal coisa. Ah, faz. Vai lá e faz. Sabe? Por quê? Porque a gente não pode ser privado da experiência. Existe uma questão, né, que é a questão evolutiva. A gente só aprende a partir do momento que a gente passa pela experiência. E a experiência do outro, ela pode servir como uma orientação, mas a experiência do outro não é nossa. Ninguém evolui pela experiência do outro, ninguém evolui pela cabeça do outro, né? Então, na verdade, a gente precisa passar pelas experiências, pelo conhecimento, precisa vivenciar a dúvida, precisa vivenciar o conflito, precisa vivenciar o questionamento, precisa se auto-questionar. Uma outra coisa que eu achava muito interessante nessas pessoas, eles estavam constantemente à procura de algo, constantemente se questionando, constantemente revirando os seus valores, constantemente discutindo o que a gente achava disso, o que a gente achava daquilo, e a gente, conforme eles discutiam com a gente, eles iam se revendo, iam se revisando, iam se transformando. Sabe? Pessoas com uma vontade de sempre ver as coisas por outros prismas, né? Sempre ver as coisas de um modo diferente, de um modo múltiplo. E essa questão acaba sendo uma particularidade que acaba nos levando a eles. Mais uma, né? A questão da liberdade, a questão da verdade, a questão do amor, da compreensão, como eu já disse, né? E a proximidade. Eram, né? Já não estão mais por aqui, mas eram pessoas bastante acessíveis, né? Que não jamais se colocavam na posição de mestres ou de iluminados ou coisas desse jeito, embora muitos deles houvessem menções e ensinamentos que muitos deles tinham atingido esse ou aquele grau de adeptado, né, que estavam relacionados a seres extraordinários em vidas passadas, sabe? Mas a gente não via nada disso. Eles não mostravam nada disso. A gente ia saber por outras pessoas, por eles, a gente nunca sabia nada, sabe? Jamais falavam deles mesmos. Isso era uma coisa que chegava a ser bonita, algo que fosse tocante até. Falavam das suas histórias, tá? Gostavam de contar histórias, né? Mas realmente, depois, conforme a gente ia entrando nas questões das histórias, é que a gente ia acabando de descobrir o que havia por trás disso e quem realmente eles eram, né? Até conforme o tempo ia passando, conforme a nossa maturidade ia seguindo no decorrer dos anos. Hoje eu vejo, volto a dizer, eu vejo com grande preocupação esse estereótipo do que seria uma entidade, né? Uma divindade que na verdade é uma entidade, que é alguma coisa que serve o coletivo e acaba encaixando esses seres em padrões nos quais eles nunca foram inseridos, nos quais eles nunca foram. Né? Padrões assim que eu falo, padrões como estereótipos sociais, estereótipos do nosso mundo, né? Aceitáveis, quando na verdade eles eram pessoas bastante rebeldes nas suas épocas, né? E tinham que ser dessa maneira, porque vocês imaginam seres que eles vêm para transformar o mundo, eles são portadores de uma mensagem que muitas vezes vai contra tudo aquilo que está estabelecido, né? São seres que vêm para trazer o atrito, são seres que vêm para nos fazer pensar, e não seres para pegar e tornar óbvio, né? Ou reforçar aquilo que já está pré-instituído. Né? Eles sempre são portadores do novo, eles sempre são portadores do atrito. Né? Eles sempre são portadores do questionamento, sempre são portadores da verdade e, acima de tudo, portadores da liberdade, né? Já que
né? A verdade é algo que liberta e não algo que aprisiona. Fica aqui mais um tema para a gente pensar. E é extremamente importante que a gente pense a esse respeito. Sabe, caso contrário, volto a dizer, a gente pode estar perseguindo os nossos próprios preconceitos. Sabe, seguindo atrás dos nossos preconceitos, esperando que esses seres sejam isso, aquilo, outro, ao invés da gente reformular os nossos preconceitos, às vezes, ao invés da gente destruir, matar os nossos preconceitos, nossas visões errôneas das coisas, o que acaba fazendo com que a gente acabe servindo, acabe alimentando a pessoas que, né, estejam principalmente de acordo com esses preconceitos, ao invés de nos prepararmos para aquilo que é novo. É extremamente importante isso. A gente volta a dizer do avatar, da consciência. Né? O avatar é sempre alguma coisa que vai nos trazer um novo, e o novo é sempre inesperado. Não existe novo dentro daquilo que está pré-estabelecido. Caso contrário, né, aquilo que está pré-estabelecido, então, se é para reforçar aquilo, não haveria necessidade da manifestação de um avatar. E ele vem exatamente para quebrar isso, para quebrar esse movimento. E os seres que estão ligados a eles, aos avataras, né, esses seres também, de um certo modo, são seres que seguem esse mesmo padrão. É claro, né, dentro das limitações dos tempos, da época em que eles se manifestam e etc. Mas são seres sempre fantásticos. O novo e o inesperado constituem o verdadeiro sentido do que representa a consciência avatárica. E esses seres iluminados, com certeza, são aqueles que nos provocam o atrito, são portadores desses valores e por isso mesmo nos surpreendem sempre, principalmente pela sua fragilidade, pela sua humanidade, né, escondendo uma força e um valor espiritual descomunal que todos eles possuem. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.